Salve a igreja, papai do Senhor. Glória a Deus. Eu vou estar lendo Jeremias, capítulo 51. Capítulo 51, versículo 62. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até ao animal, mas que se tornaria em perpétuas as suas ações. Amém? Eu recebi uma palavra de Deus hoje, em casa, a respeito da Babilônia. Essa palavra é referente à Babilônia. E a palavra que eu recebi, ela me disse assim: por que Babilônia não foi edificada? Por que Babilônia não foi reconstruída? Por que Babilônia não foi edificada? Essa é a palavra. E eu comecei a ver, a refletir, que a Babilônia, ela é a Babilônia é uma cidade Amém. A Babilônia é uma cidade de ímpios, é uma cidade de impiedade. E até o dia de hoje veio a ira de Deus sobre Babilônia, e até o dia de hoje ela não se rendeu, ela não se levantou. E eu refletindo nessa palavra, eu comecei a ver que com o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus foi diferente, porque era um povo que tinha os mandamentos de Deus, tinha a palavra de Deus, e mesmo quando eles caíram e foram cativos 70 anos da Babilônia, Deus depois ele restaurou o teu povo. Aí eu parei e fiquei analisando que os ímpios, eles perecem. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre os ímpios, é sobre a igreja, porque se formos olhar hoje no Brasil, a Bíblia que me perdoe, a nação brasileira costuma dizer hoje que temos entre 40 a 50 milhões de cristãos, mas sabemos nós que isso é uma pura mentira, e temos algo em comum com os israelitas que tinham os mandamentos de Deus, porque dizíamos assim: eles são o povo de Deus, e a gente também se dizemos o povo de Deus, mas a Bíblia vai relatar que do povo de Israel só o remanescente será salvo. Então eu comecei a refletir entre o povo de Deus, que muitos vivem como a Babilônia. Muitos de nós achamos que somos povo de Deus, mas em nossos corações temos esta cidade de Babilônia em nossos corações, pois podemos olhar e ver: esse é o meu irmão Breno aqui, eu falo que amo ele, eu falo que eu sou irmão dele em Cristo, mas quando ele vira as costas para mim, eu começo a falar mal dele, sem ele estar presente. Então, vemos também quantos se corromperam, pararam de ouvir a voz de Deus, pararam de fazer a obra de Deus pelas vaidades do mundo, pelas riquezas do mundo, pararam de ouvir a voz de Deus, passaram a deixar as almas morrer, e vemos como a igreja ela está tomada em ruínas. Estamos se enganando, achando que vamos para o céu, achando que vamos ser salvos. A desobediência. Não tem ninguém aqui digno de apontar o próximo, de falar dos defeitos do próximo.
e temos que passar todo momento falando da vida do próximo. É o que eu mais vejo em nosso meio, é o que eu mais vejo no meio do povo cristão, as injustiças. Estamos dizendo que somos o povo de Israel, mas estamos agindo como a Babilônia, estamos agindo loucamente, com os corações cheios de adultério, cheios de prostituição, cheios de mentira, cheios de malignidade. Estamos achando que vamos ser salvos dessa forma. Então, eu vou estar lendo, para edificação em minhas palavras, o que realmente foi a Babilônia e como ela pereceu perante a palavra de Deus, mas eu quero que a igreja que está me ouvindo reflita que não adianta a gente dizer que é o povo de Deus e não se arrepender das nossas más obras. A gente tem que olhar para nós mesmos e ver que somos pecadores miseráveis, nós somos dignos de achar que somos melhor que ninguém, devemos se arrepender, não nos conformeis com a dureza dos vossos corações, mas vamos se arrepender, vamos se humilhar, pedir para Deus mudar o nosso coração penitente. Eu vou começar. Glória, glória a Deus! Para refletir, eu quero falar somente de mais uma coisa que eu vivenciei, que reflete a cidade de Babilônia, que era um povo ímpio. Há um tempo atrás eu tive um sonho onde eu vi vários edifícios. Eu vi alguns edifícios e como se fosse um homem em cima de um helicóptero, e ele queria salvar aquele povo daquela cidade que estava sendo destruída. E ele olhava e ele via que o primeiro edifício já começava a tombar. E ele ia, não dá para pular ali. Aí ele já olhava para o segundo que estava começando, ele pulava naquele edifício e lá no andar de cima ele conseguia resgatar uma alma. Aí vinha uma voz que dizia assim: mas tem muito mais pessoas no edifício. Aí vinha uma voz que dizia: não dá mais tempo. E ele pegava aquela alma e voltava, e olhava para os outros edifícios que tinha, e estava tudo na licença trabalhada, e estava tudo pronto para ser destruído. A Babilônia foi destruída e a terra está também sendo destruída. Todos os dias as almas estão descendo como chuva para o inferno. E Deus está olhando, está querendo avivar a igreja, está querendo usar a igreja para a gente salvar almas. Ele está querendo, mas a gente está perdendo tempo. A gente está parando de ouvir a voz de Deus, de nós fazer a vontade de Deus, e as almas estão morrendo. A gente precisa acordar, a gente precisa se humilhar. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Meus irmãos, agora tem quanto tempo? Louvado seja o teu nome. Vocês querem pagar o preço das almas? Agora tem quanto tempo? Vamos ouvir a voz do Senhor. Olha para esse dia. Passamos o dia passado. O que fizemos? Posso afirmar, trazer em pauta, meu irmão Breno acordou já falando com uma alma, ganhando uma alma, deixando Deus da vida dele. É assim que nós, povo de Deus, devemos viver atentos à voz de Deus. Não vale a pena a gente ficar nessa ignorância, nesse coração duro, porque a gente vai crescer. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler a respeito do povo da Babilônia. Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Jeremias 51, o capítulo inteiro. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Deus ele não deixa o ímpio. Deus ele deixa para apontar, deixa o ímpio fazer, mas no tempo certo o juízo vem. E contra os que habitam no coração dos que se levantaram contra mim, enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor do dia da calamidade, aqui e despojarão a sua terra. A gente muitas vezes olha, nossa, por que aconteceu isso na minha vida? Fica se queixando, porque o inimigo veio, ele me roubou, ele tirou o que eu tinha, ele tirou o que eu mais amava, mas ele tirou por causa da desobediência.
o flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua cobrança. E não perdoeis os seus jovens, destruirá todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel, fuge do meio da Babilônia e livra cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Veja que o Senhor, Ele visita a Babilônia. Então, não devemos nos conformar com os nossos erros, não nos conformar com nossas falhas, mas devemos sair do meio de Babilônia e devemos realmente provar para Deus que somos o povo dele. A Babilônia é copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra. Porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aí para as brechas preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Louvado seja Deus. Advogai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocar sentinelas e preparar as ciladas, porque o Senhor tentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Vê como Babilônia era terrível. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de nomes como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo-lhe ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem, e não tem ciência, e vergonhou-se todo ouvido de imagem, de escultura. Idolatria também no meio de Babilônia, avareza, idolatria, porque a sua imagem de função é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade. Vaidade são obras de engano, e no tempo em que eu as visitar perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da caldeia toda a maldade que fizerem em Sião. Ou seja, o ímpio, ele apronta, ele anda impiamente. Muitas vezes o ímpio, ele até pisa na nossa cabeça. E Deus, ele permite isso. Mas o dia do ímpio chega, o dia que o Senhor visita ele. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ao monte destruidor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti, e te revolverei nas rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tomarás uma assolação perpétua, diz o Senhor. Santificai contra ela as nações, os reis na média e os capitães,
todos os magistrados de toda a terra seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra o Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Eu vou mais à frente aqui, para não estender muito. E dirá do Senhor: tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas desolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra, e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de fazer sobre ela. Eles se cansarão até aqui as palavras de Jeremias. Então, o que eu quis trazer nessas palavras é que a Babilônia sofreu a ira de Deus, e até hoje não se levantou. E assim será com todos os ímpios, todos aqueles que não se aprontaram em fazer a palavra do Senhor. E eu quero dizer também que muitos, assim como eu disse, muitos que estão dentro da igreja estão andando que nem o povo de Babilônia. Estão dizendo que são de Deus, mas as suas obras negam a Deus. Então eu quero que a gente desperte para essa palavra, porque para a gente aproveitar, né? Porque o juízo de Deus vai vir sobre todos os ímpios. Essa é a palavra. Glória a Deus.